Paz, Senhor. Paz, Senhor, Dona Lúcia. Pastora, paz. Aguardar um pouquinho, irmãos, a gente já começa, tá bom? Então, vou dar só uns 5 minutos aí. Dá tempo do pessoal tá entrando, né? E aí a gente já ora e já dá início aí, tá bom? A tia Amanda tá assistindo com o tio Tom. Você tá na tela, você sabe, né? Hein? Olha lá você. Só mais um instante, viu, gente? Tem todos, não precisa pular ninguém. A sobrinha também. Só tá enviando alguns, chamando o pessoal para entrar aqui, a gente já dá início já. Essa sobrinha acabou de entrar. Tem que ser mais rápido. Tá, deixa eu... Sabrina, paz do Senhor. O Anderson. Mas eu gostaria de, nessa primeira oração, nós temos estado num propósito de estar orando, né? Pela Tati e por algumas outras pessoas. E a gente tem se reunido todos os dias, exatamente nesse horário, às 20 horas, para continuar na intercessão. Nós temos visto Deus aí realmente se manifestando, né? Mas a gente quer manter o propósito. Então eu gostaria que vocês orassem comigo, né? Nesse momento, apresentasse aí a Tati, né? Nós temos orado aí por algumas pessoas, como a Edileuza também. Enfim, eu não vou me lembrar de todos os nomes, então eu vou segurar só nesses dois. Mas você que lembrar aí de quem você fosse lembrando, apresenta todas as pessoas. Né? Vamos orar neste momento e depois a gente já dá continuidade. Amém? Senhor, nós te louvamos, Pai, por estarmos juntos mais uma vez. Pai querido, nós queremos apresentar neste momento todas essas pessoas que nós temos apresentado em oração. Este é um horário que nós temos mantido um propósito de oração pela Tati, né? E por algumas outras pessoas. Pai, nós temos visto nesses dias o Senhor realmente agindo, fazendo milagres, se manifestando no nosso meio. E eu peço que no nome de Jesus, Pai, o Senhor, que é a nossa esperança, que é o Deus em quem nós confiamos e cremos, que o Senhor permaneça, Pai, realmente cuidando, realizando milagres. Este é um tempo onde fica muito clara e explícita as nossas necessidades, a nossa vulnerabilidade, mas nós cremos em Ti, cremos no Teu poder e pedimos que o Senhor permaneça agindo, Pai querido, em nós e no nosso meio. Pai, te louvamos por esta noite e pedimos que o Senhor realmente nos abençoe com a Sua palavra, no nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos?
Bom, gente, nós estamos falando aí durante todos esses dias sobre Cristo, sobre a igreja, o arrebatamento, né? E a gente falou muito nesses últimos dias, principalmente a respeito do princípio de dores, né? E por pior que pareça tudo o que está acontecendo nos nossos dias, o período, né, da grande tribulação, ele vai ser muito pior do que tudo isso que nós estamos vendo. Só para você entender mais ou menos a diferença, né, de um tempo para o outro, no sermão lá, escatológico de Jesus, lá em Mateus 24, ele fala sobre a mulher também como uma mulher que sente dores de parto. E ele qualifica este período da gravidez, o momento que antecede o parto, né, o momento que ela começa a ter as contrações e que ela, né, sente as dores de parto. A Bíblia fala que este período que nós estamos vivendo, ele se iguala a este momento da mulher. Ou seja, o que vem depois, na grande tribulação de fato, é pior, porque aí já é o momento realmente do parto. Bom, você que é mulher vai entender o que eu estou dizendo, você que é mãe, que porventura teve aí um parto normal. Por pior que seja o momento da contração, das contrações que antecedem um parto, ela ainda não chega a ser tão forte e tão intensa como exatamente o momento do parto. E a Bíblia diz que tudo isso, todos esses sinais, está cortando. Está muito ruim o sinal, pessoal. Bom, eu vou continuar falando, se continuar cortando, vocês me avisam, por favor. Tá? A Bíblia fala exatamente sobre isso. Então, este momento que nós estamos vivendo, olha o caos que o mundo está enfrentando nesses dias por conta de todo esse processo que nós estamos vivendo por conta da pandemia, né? O sofrimento das famílias, as mortes que estão acontecendo, o caos financeiro que isso está causando e vai causar ainda piores no mundo. Por quê? Porque tudo parou. E só que tudo isso que está acontecendo nos nossos dias, eles vão também nos apontar para alguns sinais que antecedem exatamente. Tá bom, obrigado, gente. Então vamos continuar, né? Eles vão apontar exatamente para o momento que antecede, não só a questão desse sofrimento, mas o comportamento da igreja, né? A maneira como o evangelho vem sendo pregado, como ele vem sendo vivido, como nós mudamos enquanto corpo de Cristo, né? Vai sonhar aí para todos que estão entrando, Deus abençoe vocês, né? Entrou o Felipe, que eu vi que entrou, tem o Zequinha, meu primo, Deus abençoe vocês aí. Os outros eu não vou falar muito, mas porque são todos de casa, né? Enfim, e tudo isso que nós estamos vendo, todo este processo que nós estamos passando, a Bíblia, as guerras, reis contra reis, nações contra nações, essa violência exacerbada que está acontecendo no mundo, esse caos sanitário, né, que se evidenciou no planeta inteiro por conta dessa pandemia, que não poupou ninguém, não poupou pobre, não poupou rico, não poupou grande nem pequeno. Nós temos visto aí potências, né, grandes nações, tudo paralisado, tudo travado. Não são só os pequenos que estão quebrando. Nós vamos observar nos próximos dias, nos próximos meses, nações quebrando. E se a nação toda quebra, imagine quem está dentro dela. E tudo isso a Bíblia chama de dores de parto, sabe? Ou seja, princípio de dores, né? E por pior que parece uma coisa completamente fora do comum e do normal, a quantidade de pessoas que estão morrendo agora, nesses dias, falando, por exemplo, aqui do Brasil, onde nós estamos vendo um verdadeiro caos acontecendo dentro do nosso país.
e, e tudo isso parece amedrontador, sabe? Uma coisa terrível, parece. Já estamos vivendo o momento da tribulação, da grande tribulação. Não, a Bíblia chama tudo isso apenas de princípio de dores. Ou seja, são os acontecimentos que vão acontecer para sinalizar, para apontar, para mostrar para a igreja que este é o momento de ficar atento, né? Hoje eu não vou conseguir entrar nesse assunto, mas na próxima semana, quando nós falarmos novamente sobre isso, eu quero falar exatamente da grande tribulação, desse período onde de fato vai acontecer o momento, né, desse último período, da última semana de Daniel, que vai vir realmente uma destruição terrível sobre a terra, né? E aí nós vamos entender que tudo isso que nós estamos vendo, por mais, como eu posso dizer, catastrófico que seja, ainda é muito pouco comparado àquilo que de fato vai acontecer no momento em que a grande tribulação ela vai estar de fato acontecendo. Mas eu gostaria de, nesta noite, chamar a atenção de vocês para as visões que são colocadas. Ou seja, nós temos aí três linhas de entendimento teológico para o que nós chamamos de a vinda de Cristo. O momento em que o anticristo se manifesta e que Cristo vem para buscar a sua igreja. A primeira linha que eu quero falar é exatamente a linha que acredita que o anticristo ele se manifestará não apenas não nos 7 anos da grande tribulação, mas eles acreditam que o anticristo ele de fato aparece na segunda metade da semana, ou seja, 3 anos e meio. E qual é a linha, né, de entendimento, qual é a base de entendimento teológico dessas pessoas, né? Eles acreditam, por exemplo, que, voltando lá para a questão das 70 semanas de Daniel, eles acreditam que a 69ª semana ela se encerra exatamente no meio da última, no período, o momento em que o anticristo se manifesta é exatamente no meio da última semana e não no início, né? Se você pegar lá uma fala, por exemplo, um texto, né, bíblico que fala lá em Daniel, no capítulo 9, verso 26, Daniel vai dizer que o anticristo ele vai reinar e o período que ele reina é de 7 anos, né? Já essa linha teológica defende a tese de que não, ele não reina por 7, mas por 3 anos e meio, ou seja, este primeiro período, né, essa primeira metade da semana, aquele texto bíblico que fala lá a respeito de ele estabelecer uma grande aliança entre as nações, eles acreditam que isso está acontecendo na pessoa de Jesus Cristo através da igreja. Eles não acreditam, por exemplo, que o anticristo terá poder para estabelecer uma aliança que seja global. Ele vai conseguir dominar algumas nações, isso vai lhe dar poder, mas eles não acreditam na possibilidade, por exemplo, do anticristo ter domínio pleno, completo em todo o planeta, né? Mas aí existe uma grande questão que é importante nós observarmos dentro dessa visão teológica. E, portanto, como eles acreditam que o anticristo se manifesta na segunda metade da semana, eles também defendem o fato de que a vinda de Cristo ela não acontece no começo da semana, ou antes que a semana se inicie, antes que os 7 anos da grande tribulação se iniciem. Eles acreditam que Jesus vem no final, lá, e usam inclusive como base o texto de Mateus, né, 24, que fala lá que ele virá e todo olho verá e todo... Enfim, eles acreditam exatamente nesse texto, se não me engano, Mateus 24, 31. Né? Mateus 24, 31 fala exatamente disso, que da vinda de Jesus, a segunda vinda de Jesus acontece exatamente no momento em que Jesus desce sobre o Monte das Oliveiras, né? Isso aí vai estar especificado lá em Apocalipse,
né? Quando ele desce em cima do Monte das Oliveiras e o monte se fende no meio, e ele vem ali com poder e grande glória, e todo olho verá, e todo joelho se dobrará diante de Jesus, enfim, né? Toda língua confessa que ele, Jesus Cristo, é o Senhor. Então eles acreditam realmente na vinda de Jesus no final da grande tribulação. Existe também, esses são os chamados pré-tribulacionistas, né, que não acreditam na vinda de Jesus antes da grande tribulação, mas no final da grande tribulação, certo? Portanto, também defendem o fato, né, de que Jesus, ele age na primeira metade da semana e o anticristo só se manifesta na segunda metade. Aí talvez fique aquela pergunta, como é que fica então o milênio? Que a Bíblia deixa bastante claro lá em Apocalipse que, terminando esse período da grande tribulação, Jesus vem e implanta um reino milenar e com ele, nesse período, vai estar a igreja. Eles defendem, acreditam que este reino milenar, especificado na Bíblia a respeito do reino milenar de Jesus Cristo, ele é simbólico. Então, eles defendem que isso já aconteceu a partir do momento em que Jesus ressuscitou. Então, Jesus, que ele é algo que aconteceu somente nas regiões celestiais portanto, não é nada físico, não é nada visível, não é nada humanamente falando, nada que vai acontecer no âmbito natural, né? Mas a Bíblia deixa bastante claro no reino milenar e existe um fato aqui importante que eu gostaria de abrir aqui, já que nós estamos discutindo uma visão teológica, é que a Bíblia diz que neste período, né, do milênio, o diabo será preso, né? E ele será preso e ele não se manifestará durante esse período. A Bíblia diz que ele será solto só no final do milênio, que é quando ele vem, engana as nações novamente, e aí vai acontecer lá a guerra de Gog e Magog, né? Que é o momento, a Bíblia diz inclusive que depois desse período aí vem o trono branco e todos são julgados diante do Senhor, enfim. E depois, passado o trono branco, a Bíblia diz que Deus então vem, estabelece um novo céu e nova terra e tudo é transformado a partir daí, né? E aí que tá, esse é um ponto que chama atenção, porque se nós pegarmos dentro da história, nós vamos observar que mesmo todo este período que nós estamos vivendo, que nós estamos enfrentando, ele não se tem nenhuma, como eu posso dizer, nenhuma evidência de que o diabo foi preso, até porque nós temos visto a sua manifestação e a própria Bíblia diz que o espírito do anticristo, você pegar lá no livro de João, a Epístola de João, né, ele vai falar lá no capítulo 2, exatamente desse espírito, né, do anticristo que já está no meio do mundo e já se manifesta entre nós. Então, se o espírito do anticristo, que nós sabemos que é o próprio diabo se manifestando, o próprio diabo agindo, se a Bíblia nos dá parâmetro para acreditar e para entender que ele já se manifesta no meio da humanidade, entre todos nós, desde a ressurreição de Jesus Cristo, então isso também me faz entender que o diabo está aí ativo, se manifestando, agindo. Em nenhum momento de todo este período nós vamos observar que os demônios deixaram de agir, que essa guerra espiritual que nós vivenciamos diariamente, ela deixou de existir. Então, esse é um ponto que eu entendo precisa ser levantado, compreendido, e que nos deixa realmente pensativos a respeito de você acreditar que o milênio já aconteceu e que ele foi algo que aconteceu no mundo espiritual, nas regiões celestiais. Amém? Outra coisa a outra visão que eu quero chamar a atenção de vocês é exatamente a visão dos pré-tribulacionistas, dos pós-tribulacionistas, aliás, desculpe. Por quê? Porque esses vão acreditar o quê? Que Jesus ele vem para buscar a sua igreja e ele vem antes da grande tribulação. Para aqueles que acreditam nisso, e aí
é a visão dos dispensacionalistas, né, que acreditam exatamente que Jesus vem antes da grande tribulação. Qual é a base teológica? Qual é a base de fé daqueles que acreditam que tem essa visão teológica? Aí Paulo ele vai falar lá no livro de Tessalonicenses, na segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, Paulo fala exatamente do momento, Paulo está falando com a igreja, amém? E aí Paulo fala lá exatamente disso, que o momento em que o anticristo se manifestará, ele só se manifesta depois que aquele que o detém for retirado. Aqui Paulo, especificamente falando, se você for... E isso é consenso, tá? Nas duas visões, tá? Tanto aquele que acredita na vinda antes, como depois da grande tribulação, ou seja, o pré ou o pós. Há uma concordância teológica aqui dentro deste ponto, de que Paulo está falando de fato aqui da pessoa do Espírito Santo. Deus se manifestando na pessoa do Espírito Santo. E o texto de 2 Tessalonicenses, a partir do capítulo 2, tá? Eu não vou me prender a ler todos os textos, irmãos, porque senão a gente demora muito lendo, mas você pode depois buscar na sua casa, tá? 2 Tessalonicenses, capítulo 2, leia lá desde o primeiro versículo, você vai identificar o que eu estou falando lá. Paulo ele fala exatamente sobre isso. Olha, o iníquo, ele se manifestará, ele virá, e quando isso vai acontecer? Então ele fala, antes que ele se manifeste, algumas coisas vão acontecer. O que acontece antes? Primeiro, o tempo de apostasia. Paulo fala sobre apostasia. O que é apostasia? Apostasia é exatamente esse esfriamento espiritual. É exatamente o tempo em que nós podemos afirmar uma ausência muito grande de fé na igreja. Apostasia não pode ser confundida, por exemplo, com templo vazio, não pode ser confundida com igreja sem membros, com igreja vazia. Não, aqui Paulo está falando especificamente de um período dentro da igreja onde já não existe fé. Mas que tipo de fé? Eu não estou falando de fé para acreditar que Deus cura, que Deus liberta. Eu não estou falando de fé para acreditar que Deus pode realizar um grande milagre, intervir em uma causa, em uma situação na minha vida ou na minha família, no meu trabalho, no meu corpo, fisicamente falando, trazendo uma cura, trazendo uma restauração. Não é desta fé. Eu estou falando da fé de crer na palavra, crer o suficiente para defendê-la e para honrá-la e para viver em função da palavra, mesmo quando toda a sociedade, todo o contexto em que eu vivo, ele diz para eu fazer diferente. Ele diz para eu defender coisas contrárias ao que estão determinadas escritos dentro da palavra do Senhor. Então, este tempo de apostasia vai também apresentar muitos, doutores, muitos mestres, muitos pregadores da palavra, que a Bíblia diz que vão pregar segundo o seu entendimento, segundo a sua vontade. E eles vão pregar com o objetivo principal de beneficiar a si mesmo, beneficiar a si próprio, ou seja, tirar vantagem daquilo. E a Bíblia nos aconselha que aqueles que fazem esse tipo de coisa, olha, corre deles. Não se aproxima. A Bíblia chega a dizer, o próprio Paulo diz, nem cumprimenta. Paulo é tão claro dentro deste assunto que ele fala assim, olha, se eu e todos esses apóstolos que têm ministrado diante de vocês vierem pregar um outro evangelho, considere-o anátema, ou seja, maldito, herege, não ouça. Se eu pregar contrário do que eu tenho ensinado, não me ouça. Não para me ouvir, não me acompanha, não me segue, porque com certeza eu não estou pregando o Evangelho de Cristo. E nos dias em que nós estamos vivendo, vivemos muito, um Evangelho muito de vista. Eu preciso ter, eu preciso apalpar, eu preciso ver, eu preciso tomar posse, porque se eu não tomo posse, então não é verdade. Se eu não tomo posse, então eu tenho um problema. Nós vivemos um tempo onde ninguém pode ficar doente, ninguém pode ter uma crise financeira, ninguém pode passar por uma semana ruim, ninguém pode ter uma crise talvez até existencial, mas aí existe aqui uma contradição espiritual muito grande com esta igreja dos nossos dias e a igreja que nós conhecemos lá no passado com os apóstolos.
e a vida dos grandes homens e mulheres de Deus que nós conhecemos em toda a história bíblica. Porque estes homens tiveram problemas reais, tiveram dificuldades reais e viveram situações tão difíceis e intensas que eles pediram a morte muitas vezes. Que pediram para que Deus os recolhesse. Por quê? Porque a vida deles era fácil? Claro que não, é porque a vida era difícil. É porque os problemas que eles enfrentaram eram sérios, eram graves. Mas o que fez destes homens e mulheres pessoas diferenciadas? A fé. Mas que fé eles tinham? Fé nas circunstâncias? Fé num milagre? Não, fé que permanecer fazendo a vontade de Deus era a coisa certa, mesmo que isso causasse algumas percas ao longo do caminho, mesmo que isso trouxesse alguns danos ao longo do caminho, mesmo que isso provocasse feridas sérias e graves ao longo da história. É esta fé que fez destes homens os homens que eles foram, as mulheres que elas foram. Não é a fé de acreditar que Deus faz um milagre, qualquer pessoa pode ter esta fé. Alguém que adora uma imagem de escultura pode acreditar que ela vai ser curada de um câncer, de uma lepra, de qualquer tipo de enfermidade. Qualquer pessoa que tenha que adore um ídolo, ela pode acreditar, por exemplo, que pedindo para aquele ídolo ela vai casar, ele vai casar, ele vai se formar, ela vai se formar. Essa fé é uma fé comum, é uma fé humana, é uma fé natural. Mas a fé que a igreja precisa ter, e neste quesito aqui a igreja hoje apostatou dela, é a fé de acreditar que a palavra do Senhor é o caminho certo. E eu não vou me desviar dele. E este talvez seja o sinal que nós precisamos estar mais atentos no que diz respeito à vida com Deus, a vinda de Cristo. Esta igreja morna, esta igreja completamente circunstancial, essa igreja superficial, essa igreja que não se aprofunda nas coisas do Senhor, esta igreja que não tem prazer em Deus, que tem com Deus um contato de talvez num culto de domingo, talvez num culto no meio da semana, mas é uma igreja que não tem proximidade com Deus, que não se preocupa e que não sente falta de, por exemplo, não ter momentos com Deus. E nós estamos vivendo dias onde isso é evidenciado, e isso é nítido, e é assustador dentro da igreja. Apostasia. Os outros sinais que nós temos falado, e aí ele fala aqui, que ele se levantará. E aí eu quero falar um pouco a respeito exatamente dessa manifestação do anticristo. Paulo fala lá em Tessalonicenses que ele se levantará contra tudo o que diz respeito à verdade do Senhor. Aquilo que Deus considera valor, aquilo que Deus considera certo, aquilo que Deus espera, aquelas características que Deus procura na noiva de Cristo, procura na igreja. A Bíblia diz que o anticristo, quando ele se manifestará, ele virá contra tudo aquilo que diz respeito a Deus. O espírito dele que já vem agindo na humanidade, na sociedade, desde a ressurreição de Jesus Cristo. E aí nós vamos observar, olha hoje para a nossa sociedade. Olha hoje para o mundo em que nós vivemos. Onde já não existe mais amizade, hoje é coisa rara, onde já não existe mais companheirismo, onde já não existe mais pessoas realmente dispostas a viver uma em prol da outra, um ajudando a outra, e essa era a principal característica que a igreja tinha quando ela nasceu. Hoje nós vivemos um tempo de um esfriamento muito grande, onde valores como os da família, eles são hoje completamente distorcidos, onde essa ideologia de gênero vem destruindo muito a nossa sociedade, destruindo famílias, destruindo valores, onde nós vivemos um tempo hoje onde a sociedade ela não quer ter limites. Todos querem fazer tudo o que tem vontade, na hora em que quiser, sem ser em nenhum momento corrigido, em nenhum momento censurado. Por quê? Porque todos querem essa liberdade, sabe, absurda para fazer
tudo o que tem vontade, e infelizmente a vontade humana, na maior parte do tempo, ela é ruim, ela é podre. O resultado é o que nós estamos vendo aí todos os dias. Eu falei sobre isso na igreja alguns dias quando preguei, e eu quero falar aqui novamente com vocês para a gente nos lembrarmos. Agora, durante a pandemia, só aqui no Brasil, eu assisti isso num jornal, e o dado que eles levantaram foi o seguinte: olha, aumentou de maneira assustadora o número de estupros de recém-nascidos e de pessoas idosas dentro do hospital. E por que isso acontece? No meio dessa pandemia, onde muitas pessoas mais velhas estão sendo internadas, crianças que acabaram de nascer, elas são violentadas ainda dentro do hospital. Esta é a realidade que nós estamos vivendo. E aí, a Bíblia diz que tudo isso acontecendo é o que vai causar é o que vai nos ensinar, nos dar um sinal de Deus de que está chegando a hora. Paulo fala sobre isso. E dentro desta visão, eles acreditam exatamente que o anticristo ele se manifestará quando? Quando a igreja já não estiver mais aqui. E por que ele não se manifesta agora? A Bíblia, Paulo deixa bastante claro aqui dentro da revelação que Paulo tem, que quando acontecerá a manifestação do anticristo? Acontecerá exatamente no momento em que o Espírito de Deus, aquele que age dentro da igreja hoje, ele for retirado. Quando Jesus ele foi assunto ao céu, a Bíblia diz que ele vem, ele sobe e ele diz para os apóstolos: olha, eu estou indo, mas eu estou mandando um consolador que vem depois de mim. E este Espírito de Deus que veio e se manifestou lá no Pentecostes na igreja, e está no meio da igreja até os dias de hoje, ele só vai ser retirado junto com a igreja. Falei sobre isso, inclusive, no domingo na igreja. Mas nós estamos falando das duas visões. E a segunda visão fala exatamente que o anticristo ele se manifestará já no início da grande tribulação. E quando ele se manifestar no início da grande tribulação, o Espírito Santo não está mais aqui. E se o Espírito não está aqui, a igreja também não está. A igreja vai com ele. A igreja sobe com ele. Essa é a visão pré-tribulacionista. Né? E como isso então vai acontecer? Aí tem lá o texto, por exemplo, Jesus fala sobre isso em Mateus 24, né? Verso 27. Jesus fala assim: olha, a vinda do Filho do Homem ela será espantosa, ela será algo que vai acontecer repentinamente, como um ladrão. Né? Jesus fala assim: olha, assim como o raio ele sai, né, do Oriente e se mostra no Ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem. Então é algo que não tem aviso prévio, é algo que não tem data marcada, é um momento em que Deus decide: vamos buscar a noiva. Então o pré-tribulacionista acredita exatamente que Cristo vem para buscar primeiro a sua noiva. E aquele texto que nós lemos lá, por exemplo, em Mateus, que mostra inclusive os dois momentos, o versículo 27 e depois o versículo 31, não fala do mesmo momento, não fala da mesma situação, fala de momentos que são distintos. E Jesus depois ele continua falando sobre isso no capítulo 25 de Mateus, que ele vai falar lá da parábola das virgens, vai falar lá do servo, né, que não há aviso prévio. O seu senhor sai e ele não vai pode chegar na hora em que ele não espera. E se ele não estiver fazendo aquilo que tinha que fazer, ele perde a salvação e ele vai ser lançado nas trevas. Entendeu? E aí, qual é a linha teológica defendida pelo pré-tribulacionista? Jesus vem primeiro para a igreja. Como ele vem para a igreja? Essa vinda é secreta. Essa vinda ela não é evidenciada para que todos vejam. Ele vem especificamente para a igreja. E aqueles que estão mortos e morrerão em Cristo ressuscitarão primeiro, e todos nos encontraremos com ele nos ares, e os nossos corpos serão transformados, e nós estaremos com Cristo durante este período de 7 anos da grande tribulação. No final da grande tribulação, Jesus vem. Aí é quando se cumpre lá
Mateus 24, 31. Mas aí quando ele vem sobre o Monte das Oliveiras, ele já vem com a igreja. A visão pré-tribulacionista também defende, por exemplo, que aí depois disso Jesus vem e implanta o milênio, o reino milenar de Jesus Cristo, e nós, a igreja, estaremos com ele reinando aqui neste período, e nós vamos exatamente estar com Cristo neste processo, onde a Bíblia diz que Deus, na pessoa de Jesus, estabelecerá um reino de ferro, ou seja, um reino duro, firme, sabe? Onde as coisas vão ser muito diferentes do que nós estamos habituados a ver. Não haverá essa liberdade como existe hoje, não haverá essa... As coisas não vão funcionar como elas funcionam nos nossos dias, por exemplo, onde todo mundo faz o que quer, na hora que quer, do jeito que quer, né? Onde todas as leis que nós conhecemos aqui fora, existem muitos atalhos e muitos caminhos para que alguém que cometeu um crime, que fez alguma coisa terrível, ele consiga de alguma maneira se livrar e ser absolvido. Bom, nós temos um exemplo muito claro do que está acontecendo com o nosso país agora, nesses dias, né? Como, por exemplo, com o ex-presidente Lula, que até pouco tempo tinha sido já condenado em segunda instância e agora todo o processo contra ele foi anulado. Por quê? Porque eles encontraram brechas na lei e ele conseguiu ser absolvido de tudo aquilo que ele tinha feito, que já tinha sido comprovado como crime. Então, essa lei que nós vivemos, ela será completamente diferente, porque a Bíblia ela nos mostra que Jesus ele vem com vara de ferro, será um reinado duro, será um reinado firme, e neste período em que Jesus está reinando aqui durante o milênio, junto com a igreja, o anticristo ele está preso. Aliás, desculpe, o diabo ele está preso. O anticristo, no final da grande tribulação, quando Jesus vem, se manifesta para Israel e não para a igreja. É importante, eu já ia me esquecendo disso, na visão pré-tribulacionista, quando Jesus vem lá em cima do Monte das Oliveiras, essa vinda não é para a igreja, essa vinda é para Israel. O nosso tempo não é muito comprido e eu queria chamar a atenção de vocês para uma coisa aqui muito séria, muito importante. Nós estamos vivendo hoje o período da graça. No livro de Mateus, capítulo 24, a Bíblia fala sobre o abreviar dos dias, né? Eu vou falar disso agora porque isso tem muito a ver, principalmente com a visão pré-tribulacionista, mas isso também é defendido em partes por aqueles que acreditam no pós-tribulacionismo, tá? Este período que nós estamos vivendo, e Jesus fala do princípio de dores e da destruição que virá sobre toda a carne, e aí o texto lá de Mateus 24, ele vai dizer assim que, se eu não me engano, no versículo 22, uma coisa assim, se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria, né? Do que então que a Bíblia está falando especificamente aqui? Por que as 70 semanas de Daniel causam tanta confusão? Exatamente porque a primeira coisa que eu tenho que entender definitivamente é que toda a profecia de Daniel é para a nação de Israel. Amém? Então, quando Daniel profetiza lá no capítulo 9, as 70 semanas de anos, ele está profetizando especificamente para a nação de Israel. Acontece que quando Jesus se manifesta e ele morre e ele ressuscita, naquele momento ali, Deus ele para a história da nação de Israel. A promessa e a profecia de Daniel, ela vai se cumprir na nação de Israel. Mas agora entra o período da igreja. É quando Cristo ele abre para nós, para a igreja, a porta da graça. Ou seja, este momento que nós estamos vivendo, e biblicamente falando, profeticamente falando, nós já estamos dentro da última semana. Este é um assunto que confunde muito as pessoas,
Mas profeticamente falando, nós já estamos dentro da última semana. E aí nós vamos entender, talvez fique mais fácil para entender com o que eu vou dizer agora. A Bíblia fala sobre Deus, o nosso Deus, ele está não limitado ao nosso tempo, a dias, a horas, a minutos, a segundos, mas a Bíblia diz que Deus ele está lá e o tempo de Deus é a eternidade. Na eternidade não existe distinção de tempo, não faz diferença. Sabe, um dia, 1000 anos, é tudo uma coisa só, porque dentro da eternidade não existe esta limitação de tempo. É por isso que nós afirmamos e acreditamos dentro dos sinais. A Bíblia diz que os sinais falam no reino do Espírito. Dentro dos sinais que a Bíblia nos mostra, a Bíblia nos faz entender que a partir do momento em que Jesus ressuscita e Israel rejeita a pessoa do Messias, o Cristo, então Deus entra então com a graça e aí nós fomos alcançados, os gentios, através da graça. E esta é a porta da graça, este é o nosso momento. Este é o momento da história da igreja. Quem é a igreja? A igreja é a noiva. E todo judeu convertido faz parte da igreja. Mas, irmãos, nós não podemos cair no erro de colocar tudo no mesmo lugar. Promessa de Deus para Israel é promessa de Deus para Israel. Porque isso está fundamentado e firmado numa promessa lá atrás que Deus fez a Abraão por conta da aliança que Deus tem com Abraão. E não se engane, da parte de Deus existe sim, de fato, uma distinção entre igreja e Israel. Evidentemente que aquele que reconhece Jesus como Senhor, ele além de ser judeu, ele também hoje faz parte da igreja. Amém? Então, este período que nós estamos vivendo é o período da igreja. Período também que vai voltar para aquele ponto que eu já falei no início hoje aqui, que é o período do princípio de dores. Esse período de princípio de dores que a Bíblia fala, ele está durando desde lá a ressurreição de Jesus até os nossos dias e ele vai durar até que se manifeste o anticristo. Segundo a visão pré-tribulacionista, quando o anticristo se manifestará? Quando a igreja for retirada. Amém? Visão pós-tribulacionista, quando o anticristo se manifestará? Quando se completa, eles acreditam que este período que nós estamos vivendo, eles acreditam que o abreviar dos dias que nós estamos vivendo é exatamente Deus tirou a primeira metade da semana e colocou dentro da eternidade. Então, os primeiros 3 anos e meio eles vão se cumprir a partir do momento em que o anticristo se manifesta e a partir dali começa a segunda metade da semana e os dias serão literais. Dentro da visão pré-tribulacionista, não. Os dias serão literais os 7 anos e não apenas 3 anos e meio. E quando isso começa? A partir do momento em que Jesus vem, arrebata a igreja, se encontra com a noiva, começa a última semana e o anticristo se manifesta. Eu espero estar sendo bastante claro, espero que vocês entendam. Eu estou trazendo aqui todos os parâmetros para que você analise, para que você observe, para que você julgue e você decida. Qual é a sua posição, Pastor Cláudio? Eu acredito, com base na maior parte desses textos aqui, amém, que Jesus vem para buscar a igreja e depois Jesus vem para a nação de Israel. Aí vai entrar aquela parte dos 144 mil, que é um assunto para outro dia, porque hoje não dá tempo de eu falar, tá? E aí nós vamos entender exatamente quem são esses 144 mil, como eles serão diferenciados, como eles serão identificados. E você vai entender que esses 144 mil que a Bíblia cita, eles não são a igreja, eles são especificamente da nação de Israel. Amém? Nós vamos falar disso num outro dia. Mas para nós entendermos hoje, eu acredito realmente, essa é a minha visão, tá? Eu não vim aqui para me apresentar como absoluto, porque para mim não faz diferença se eu vou antes ou se eu vou depois. Eu prefiro ir antes, porque nós vamos falar sobre a grande tribulação e você vai entender porque eu prefiro ir antes. Amém? O que importa é que eu tenho que ser crente.
E se eu estou certo ou o pós-tribulacionista está certo, isso não faz muita diferença. O que faz diferença é eu sou convertido e ele também, e quando Jesus vier estamos prontos e vamos com ele. Amém, irmãos? Então eu quero chamar a atenção de vocês para isso. Deixa eu concluir aqui a visão exatamente dos pré-tribulacionistas. Então eles acreditam que este tempo que nós estamos vivendo, que é o abreviar dos dias, é exatamente o período onde Deus para a história de Israel e Ele está hoje nos nossos dias. Nós estamos vivendo a história da igreja, a porta da graça. Amém? Então eu não acredito, aí eu estou falando dentro do que nós observamos hoje nos nossos dias. Hoje nós temos, amém? O Espírito Santo se manifestando dentro da igreja. E a Bíblia diz que quem nos convence acerca das verdades da palavra do Senhor, quem nos convence da verdade de Deus através da sua palavra, é o Espírito Santo. O máximo que eu posso fazer, como estou fazendo aqui agora, é pregar. Eu falo, eu prego a palavra do Senhor, mas eu não tenho o poder de te convencer. E se você for pregar, você também não tem poder de convencer a ninguém. A Bíblia diz que quem convence o homem do pecado, quem convence o homem do seu erro, é o Espírito Santo de Deus. Então, durante o período da grande tribulação, segundo o que Paulo nos revela, o Espírito Santo não estará aqui. Ele primeiro sai para depois o anticristo se manifestar. E aí eu quero falar exatamente porque isso está dentro da visão também. Aqui está um pouco misturado. Tanto os pré como os pós-tribulacionistas, você vai encontrar quem acredite em salvação, né, para não-judeus dentro da grande tribulação e quem não acredite. E eu estou trazendo aqui para você o que eu entendo dentro da realidade do mundo espiritual neste período. Durante o período em que o Espírito Santo é retirado, ele não está mais aqui, eu não vejo como nenhuma carne conseguir confessar a Jesus Cristo como Senhor e não ceder à pressão do anticristo naqueles dias sem ter o Espírito Santo agindo dentro dela. Porque a Bíblia deixa bastante claro que quem nos convence da verdade da palavra do Senhor é o Espírito Santo. E a Bíblia diz que o anticristo, ele vai conseguir, por um período, convencer a humanidade de que a Bíblia não é verdade. E por que ele consegue convencer? Exatamente porque existe agora a ausência da presença de Deus na humanidade. E aí vamos voltar para a história. Pega toda a história da humanidade dos homens antes da vinda de Jesus Cristo, antes da descida do Espírito Santo lá na festa de Pentecostes. Qual é o único povo da terra que confessava, mesmo com toda a sua deficiência, o nosso Deus, o Senhor que criou os céus e a terra, como o Deus de toda a terra? Mas sem a presença do Espírito Santo continuada no meio deles, nós vamos encontrar de tempos em tempos Deus se manifestando por intermédio de alguns, e esses alguns faziam com que o povo viesse e adorava a Deus. Mas acontece que se você pegar na história de Israel, quando, por exemplo, eu já falei muitas vezes isso, vou repetir aqui para que fique fixado. Quando muitas vezes o rei de Israel, que era o chefe da nação, ele era ímpio, ele era idólatra, toda a nação de Israel seguia esse rei e se tornava idólatra com ele. E por que a nação ia para a idolatria? Por que a nação caía no pecado da idolatria toda vez que um rei era ímpio? Porque o Espírito Santo não se manifestava em todos eles. Porque o Espírito Santo não tinha liberdade para agir em todos eles. Ele passa a ter liberdade para agir em todo aquele que crê, quando ele é derramado sobre toda a carne, lá em Atos dos Apóstolos, no capítulo 2. A partir dali, muda toda a realidade espiritual da humanidade. Mas até aquele momento ali, o Espírito Santo se manifestava esporadicamente em alguns homens, em algumas mulheres,
e só isso. E você só vai encontrar na história até Jesus Cristo a única nação que adorou a Deus sem a presença do Espírito Santo foi a nação de Israel. Não acredito na possibilidade de qualquer homem, qualquer mulher que não faça parte deste contexto. E aí você vai entender quando nós falarmos dos 144 mil, que são pessoas muito específicas, com características muito específicas, com um comportamento muito peculiar, que vão conseguir durante o período da grande tribulação, na segunda metade da semana e até no começo dela, porque na verdade o período mais perigoso não é a segunda metade. A segunda metade é o momento da destruição. A primeira metade é a mais perigosa, sabe por quê? Porque na primeira metade da semana será estabelecida a paz, será estabelecido o equilíbrio, será estabelecido o bom convívio, a boa convivência, as pessoas vão se entender e a prosperidade será uma realidade para todos, não para alguns. Só que só terá prosperidade, só vai ter essa chamada paz, só vai ter esse chamado equilíbrio, esse chamado bom convívio, quem aceitar o poderio do anticristo, quem aceitar o reinado dele, quem aceitar todo o sistema que será criado por ele para que o homem viva. Quem rejeitar isso, morre. Mas preste atenção e vou falar mais uma vez. Não haverá a ação do Espírito Santo durante este período. Ele não estará mais aqui. E aí eu não encontro parâmetros espirituais e nem bíblicos para afirmar que alguém fora da igreja, alguém que esteve na igreja, melhor dizendo, que hoje se diz cristão, se diz homem ou mulher de Deus, que porventura não se apropriou de fato da verdade do Senhor, não acreditou de fato na salvação que vem por intermédio de Jesus Cristo. Amém? E essa pessoa vem Cristo, leva a sua igreja, arrebata a sua igreja. Eu não acredito que essa pessoa terá condições de se salvar depois. E aí eu vou dar para vocês um texto bíblico como parâmetro. Eu falei sobre isso no domingo, vou repetir aqui novamente. A Bíblia fala, o próprio Jesus, lá em Mateus capítulo 25, Jesus ele vai falar duas parábolas. Uma delas é a parábola das 10 virgens. Ali Jesus está dando um parâmetro, tá, de duas posturas de comportamento cristão. Aquela que vai alcançar a salvação e aquela que pode se perder, mesmo estando dentro da igreja. Amém? E aí Jesus diz assim que ouviu-se um brado. Por volta da meia-noite, ouviu-se um brado. Qual foi o brado que foi ouvido naqueles dias? O brado que se ouviu foi, lá vem o noivo. Quando as 10 virgens ouvem o brado, a trombeta foi tocada, elas ouviram o brado. Lá vem o noivo. As 10 acordam, as 10 realmente despertam. Acontece que quando se ouviu o brado, lá vem o noivo, isso aqui nos dá um parâmetro para entender. Há quanto tempo que você está ouvindo falar, Jesus vem, Jesus virá buscar a igreja. Olha, a vinda de Jesus, Jesus está às portas. Eu ouço isso desde que eu tinha 6 anos de idade. Hoje eu tenho 46. Amém? O que é interessante é o que as prudentes dizem para as loucas. Elas dizem assim, olha, é melhor a gente não dividir o óleo que nós temos, porque a gente não sabe quanto tempo ele leva para chegar. Nós já ouvimos o grito, lá vem o noivo. Você tem ouvido isso, eu tenho ouvido isso a tua vida inteira. E isso é dito desde que Jesus ressuscitou. Lá vem o noivo. Ele está chegando. E ele de fato está chegando, porque para Deus passou 2 dias. Jesus acabou de ressuscitar. Ele acabou de ser assunto ao céu. Para nós pode parecer muito tempo, mas no mundo espiritual não aconteceu nada ainda. Vocês estão entendendo? Não aconteceu. Abreviar dos dias. Por que Deus faz isso? Deus tira tudo dessa limitação de tempo que nós temos, coloca tudo isso na eternidade, porque Ele quer alcançar o homem, Ele quer alcançar a igreja. O projeto de Deus é a igreja.
Amém? Aí a Bíblia diz que elas ouviram o brado, lá vem o noivo. As 5 prudentes não dividiram a, a reserva que elas tinham, a fé. A fé eu posso pregar para você. A fé eu posso ensinar para você. Mas eu não consigo fazer você tomar posse dela. Isso tem que ser você. Eu posso externar para você a minha fé com palavras e com atitudes, com comportamento, mas eu não consigo fazer você ter a minha fé. Para você conseguir ter a fé que eu tenho ou eu a fé que você tem, eu preciso me comportar como você se comporta ou você como eu me comporto. Fé é algo que é conquistado de maneira muito individual, muito peculiar. Reserva. Para conseguir acreditar no dia mau, para conseguir acreditar no dia difícil, para conseguir acreditar no dia em que ninguém acredita. Para conseguir ter a fé que Abraão teve quando a Bíblia fala sobre ele, e a Bíblia diz assim que ele creu contra a esperança. E hoje acreditar num Cristo que vem para buscar a sua igreja e vai me levar para o céu e eu vou passar lá as bodas do Cordeiro e eu vou viver uma vida extraordinária, esta fé é absolutamente loucura para o homem que perece nos nossos dias. Mas se você quer ser esta noiva que vai entrar nas bodas do Cordeiro, você precisa preservar esta fé. Porque é esta fé que vai fazer você entrar. Mas aí a Bíblia diz lá nessa parábola que Jesus... O meu tempo está acabando, eu preciso concluir aqui. Quando as outras virgens conseguiram, em algum momento, comprar o óleo, ou seja, readquirir a fé que aquilo de fato era verdade, elas vão até as portas. Ou seja, todo mundo conhece o caminho, vai para a Bíblia, vai para o joelho, vai para onde? Vai para os caminhos que nós acreditamos ser o caminho da fé. A Bíblia diz que quando elas foram bater lá na porta onde a festa do casamento estava acontecendo, ou seja, todas conheciam o caminho, todas sabiam o que precisava fazer, como todos hoje precisamos, sabemos o que precisamos fazer para estar salvo com Jesus e para ser a noiva que ele vem resgatar. Acontece que quem chega atrasado não entra. Jesus deixa bastante claro na parábola das 10 virgens que elas chegaram no lugar, bateram na porta, e quando a porta se abriu, quem atendeu disse que era o próprio Cristo: não conheço vocês. Não sei quem vocês são. Deixa bastante claro aqui que o momento da igreja é agora. Uma vez arrebatada a igreja, não tem o que fazer. Uma vez tirada a noiva, acabou o tempo da noiva e vem o tempo de Israel. Amém? Então eu não acredito, com base bíblica, que exista alguma chance para não-judeus conseguirem se salvar no período da grande tribulação. A Bíblia não nos dá parâmetro para isso. Eu sei que tem uma gama enorme de pregadores e teólogos que afirmam, né, que haverá salvação durante a grande tribulação para a igreja, mas eu não acredito assim. Amém? Com base naquilo que eu vejo dentro da palavra do Senhor. Pode acontecer? Não sei. Eu não acredito. Porque a Bíblia não me dá parâmetro. Não é porque eu acho. Porque no que diz respeito às questões da palavra do Senhor, irmãos, não é o que pensamos, é o que a Bíblia diz. Eu acredito no que está escrito na palavra do Senhor. Então a Bíblia não nos dá parâmetro para crer que alguém que está na igreja hoje, que não subiu durante o período do arrebatamento da igreja, consiga depois. Porque aí Deus fecha a porta da graça, volta a história de Israel, e aí Deus vai cumprir aquela profecia dita por Daniel lá no capítulo 9 do livro de Daniel. É quando Deus então interrompe aqui, ele tira essa interrupção da história de Israel e Deus vai voltar-se novamente para a nação de Israel. E neste período aqui, que eu acredito que é no final da grande tribulação, quando ele vem para buscar um povo, ele vem para a nação de Israel, já com a igreja.
Amém? Nosso tempo acabou e eu espero que Deus realmente te abençoe. Espero poder ter ajudado vocês. Irmãos, como eu já disse, vou repetir aqui, a intenção não é ser absoluto, não ser dono da verdade, até porque para mim dono da verdade é o Deus que nós servimos e acreditamos. E a palavra do Senhor é um livro tão tremendo, tão glorioso e tão poderoso que para nós o compreendermos é preciso de fato que Deus se manifeste e nos revele a sua palavra. Amém? Que Deus realmente abençoe muito vocês, que dê a vocês aí uma semana de bênção. Eu quero conseguir agora na próxima semana falar especificamente lá do período, né, da grande tribulação, falar um pouco a respeito dos 144 mil, para nós entendermos exatamente esse ponto, né, daqueles que não vão se dobrar ao anticristo e não vão adorar a besta, como a Bíblia diz lá, e por conta disso eles serão mortos. Amém? E eu espero que vocês estejam comigo aqui na próxima semana e a gente consiga aprender com a palavra do Senhor. Amém? Vamos orar. Eterno, nós te glorificamos e te exaltamos, porque tu és um Deus poderoso. Nós estamos na tua presença e te agradecemos porque em tudo o Senhor tem sido fiel, em tudo o Senhor tem sido presente, em tudo o Senhor tem sido o nosso Deus. Que os teus filhos permaneçam na tua presença, te exaltando, te glorificando, te bendizendo, e eu tenho certeza que todos nós vamos subir e vamos glorificar o teu nome e estaremos contigo por toda a eternidade, Pai. Por isso nós te louvamos no nome de Jesus. Amém? Que Deus abençoe a todos vocês. Foi muito bom estar aqui com vocês. Amém. Você tem que encerrar primeiro. Deus, eu tô tentando. Eu não sei encerrar agora. Lá no X, lá.